Se a China está numa crise econômica, o mundo está numa crise do quê? Todas as vezes que vou ler notícias macroeconômicas, que vou pesquisar a respeito da economia mundial, a cada 10 notícias de crise econômica, 7 são de crise econômica na China. E eu fico pensando, será que a China está tão ruim assim? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que me assiste agora que a China está numa crise econômica sim. Até aí, eu não duvido do que as pessoas vêm escrevendo e vêm analisando. O problema é que quem não está em crise neste momento no mundo? Os Estados Unidos, por exemplo, devem 32 trilhões de dólares. Vou repetir, 32 trilhões de dólares. Essa é uma dívida impagável, praticamente impagável. Por que as pessoas alertam tanto, se escandalizam tanto com a crise da China e não se escandalizam tanto assim com a crise dos Estados Unidos, por exemplo? E se da crise dos Estados Unidos falam menos que a crise da China, a crise da Europa, então, falam bem menos do que a crise da China e a crise dos Estados Unidos. Será que a Europa está tão bem assim? Se eu olho um número absoluto, que é o PIB segundo o FMI, o Fundo Monetário Internacional, eu vejo, por exemplo, os Estados Unidos com um PIB de 18,6 trilhões de dólares. Ok? Muito bom, parabéns. Em segundo lugar, eu vejo a China, com 11,2 trilhões de dólares. Já o terceiro colocado no ranking de PIBs do FMI é o Japão, com 4,9 trilhões de dólares. Veja bem, do Japão para a China já tem uma distância ali enorme. De 4,9 para 11,2 é muita diferença. E quando eu vou mais atrás, passando a China, aí eu encontro os europeus. Então vejo aqui a Alemanha com 3,4 trilhões de dólares, vejo o Reino Unido com 2,6 trilhões e a França com 2,5 trilhões. Então, isso daqui são números absolutos, isso daqui são números do PIB. E a China tem o segundo PIB mundial. Continuo a perguntar para você e perguntar de forma até retórica. Será que a China está tão pior assim que os outros países? Vamos lá. Se eu vejo o crescimento do PIB chinês no primeiro semestre deste ano de 2023, esse crescimento foi de 5,5%. Se eu leio as expectativas do fechamento do PIB chinês no ano, segundo o FMI, eu até anotei aqui, é de 5,2% o crescimento anual, segundo a expectativa do FMI. Se eu vejo a expectativa do Banco Mundial, é de 5,6% a expectativa de crescimento do PIB chinês anual, segundo o Banco Mundial. E aí? Será que a Europa vai crescer mais de 2% este ano? Será que os Estados Unidos crescerão mais de 2% este ano? Ou seja, eu vejo aqui um PIB chinês que está muito longe de ser um PIB ruim, um bom PIB, diante das circunstâncias que atravessa o mundo, né? Aí alguns dirão,
Mas a China, anos atrás, crescia mais de 10% ao ano. Tá bem. Era um crescimento excepcional, era um crescimento totalmente fora da curva. Você acha que a China eternamente ia crescer 10%, 12%, 14% ao ano? Não. Ia chegar um momento que a China ia continuar crescendo, mas em números mais plausíveis, números dentro de uma normalidade, vamos chamar assim. Aí alguns dirão: Fábio, mas a atividade industrial na China vem caindo. E a China depende muito dessa atividade industrial. Veja bem, no dia de ontem, segundo os números oficiais do governo chinês, a atividade na China estava em 49,7 no mês de agosto, né? Hoje é dia 1º de setembro, então ela fechou em 49,7, se eu não estou enganado. E aí, abaixo de 50 é considerado que um país está em contração. E acima de 50 que ele está em expansão. Com 49,7, a China estaria em contração. Só que veja bem, 49,7 está ali muito próximo dos 50, né? E quando foi hoje, uma outra pesquisa vinda também da China, mas aí já uma pesquisa privada, não são números do governo chinês, né? Até porque, pela China ser um país comunista, pela China ter um governo mais fechado, né? Com alguns números que não são vazados, às vezes é mais confiável você pegar números para se basear que não sejam números do governo chinês, né? Embora a gente tenha que levar os números oficiais do governo em conta, obviamente. Pois bem, os números de hoje são números privados. É uma amostragem menor, uma amostragem feita com empresas, principalmente empresas da China que exportam, né? E aí já apareceu esse número de atividade industrial em 51, ou seja, bem superior ali aos 49,7. E lembra o que eu disse, acima de 50 é que um país está em expansão. Então, os números são contraditórios. E ao que parece, sim, a China está naquele limiar, né? Está ali entre os 50, 49 alguma coisa, 49 alto, 50 baixo. Ou seja, a China está em contração ou está em expansão neste momento? É para se analisar. Agora, mesmo a China sendo um país de um governo fechado, né? Um governo que algumas coisas ali só vazam se o próprio governo quiser e nas condições que o governo quiser. Mesmo assim, a China admite que vive realmente momentos mais difíceis do que anos atrás, ao ponto da China estar mudando determinadas coisas em sua economia para voltar a impulsionar o consumo, para voltar a impulsionar o setor imobiliário. Aliás, o setor imobiliário, que é uma pedra nesse momento no sapato da China. Porque se ele ajudou muito a China a crescer bastante por anos, neste momento existe uma bolha imobiliária ali praticamente estourada, né? O que a gente sabe é que na China está cheio de imóveis que foram construídos e que não tem para quem vender, né? Essa que é a verdade. Então as construtoras se endividaram, construíram prédios e mais prédios, e hoje elas não conseguem dar vazão, elas não conseguem vender tantos imóveis assim, consequentemente elas não conseguem também honrar os empréstimos que elas fizeram para construir tantos imóveis, né? A população chinesa hoje não está com a mesma capacidade de compra de imóveis que ela estava anos atrás. Tudo isso é um problema para a economia chinesa. Ainda assim, o governo está praticando mudanças.
Foi anunciado esta semana pelo governo chinês uma diminuição do dinheiro que as pessoas precisam dar na hora de hipotecar uma casa, na hora de comprar um imóvel. Se antes o primeiro imóvel as pessoas tinham que ter 30% do valor dele ali na mão para fazer um financiamento, agora precisa ter apenas 20%. Em relação ao segundo imóvel, se antes as pessoas precisavam ter 40% do valor em mãos, agora, a partir desta semana, as pessoas precisam ter apenas 30%. Ou seja, essa diminuição do valor que as pessoas precisam ter em mãos para conseguirem financiar um imóvel já é uma das decisões do governo chinês para incentivar o setor imobiliário. Mas não só isso, ela também passa a diminuir a taxa de juros de empréstimos que já foram tomados. Então, segundo as notícias aí que chegou até nós, a partir do dia 25 de setembro, se eu não estou enganado, uma pessoa que já tem um empréstimo ali de um imóvel, ela pode recorrer aos bancos e conversar a respeito dessa negociação que ela tem, e muito provavelmente ela vai conseguir uma diminuição ali dos juros, do valor que ela tem a pagar. Ou seja, a China está tentando, neste momento, incentivar o setor imobiliário novamente, visto que é um setor extremamente importante para a economia mundial, hoje mundial, mas para a economia chinesa, né? E acaba se tornando mundial também, porque se grandes empresas de construção civil da China atravessam uma crise, como a Evergrande, por exemplo, que entrou com pedido de falência na Justiça dos Estados Unidos, por exemplo, consequentemente, isso afeta o mercado financeiro, isso afeta a economia de uma forma geral. Outra decisão tomada pelo governo chinês vem para ajudar os bancos. Se antes os bancos chineses precisavam ter 6% de reservas em moeda estrangeira, a partir de agora esses bancos precisarão ter apenas 4% em reserva de moedas estrangeiras. Ou seja, é mais um incentivo do governo, dessa vez para as instituições financeiras, para que elas consigam ter mais fôlego e dessa forma financiar a economia, financiar o consumo chinês de uma forma melhor do que está financiando neste momento. Outra informação importante que saiu na mídia é que parece que 37% do PIB chinês vem do consumo da população chinesa. Nesse primeiro semestre de 2023, parece que esse número já foi bem superior. Parece que superou 60%, 70% do PIB desse primeiro semestre foi por meio do consumo da população chinesa. Mas para essa população conseguir consumir, é preciso incentivos do governo. E o governo passou a incentivar até a dobrar os incentivos fiscais em relação à educação. Ou seja, os pais que têm os seus filhos neste momento estudando tiveram aí, a partir desse primeiro semestre, o dobro dos incentivos fiscais para que esses pais invistam sim na educação de seus filhos. Um outro assunto que vale a pena se destacar aqui é a energia renovável. Um assunto que hoje permeia as conversas pelo mundo todo. E no caso de energia renovável, a China saiu na frente de todo mundo. Já faz alguns anos que a energia solar, se eu não me engano, faz 13 anos
que a capacidade instalada da China em energia solar é superior a de qualquer país do mundo. E já faz 8 anos que a capacidade instalada de energia eólica é superior a qualquer outro país do mundo. Ou seja, a China está investindo em energia limpa. E hoje é o país que mais consegue produzir energia limpa no mundo. Ah, Fábio, do jeito que você fala, parece até que a China é um paraíso na Terra. Não, eu só estou querendo demonstrar aqui que as pessoas falam muito da crise na China, da crise econômica na China. O mundo vive uma crise econômica. Depois do que aconteceu aí em relação à pandemia, o mundo teve que pagar a conta de um tempo ali que as populações ficaram sem trabalhar, as indústrias ficaram sem produzir, o comércio ficou sem vender, o mundo ficou parado por algum tempo. E mesmo quando o mundo estava funcionando, diante da situação que nós vivíamos de crise, né, com a pandemia, nada funcionava como funcionava antes da pandemia. Então, o mundo nesse momento está pagando a conta. Todos nós vivemos uma crise. Seja nós aqui no Brasil, seja a China, seja os Estados Unidos, seja a Europa, seja países da África, países da Oceania, não importa. O mundo atravessa, sim, uma crise. E o que eu quero demonstrar aqui é que a crise da China não é maior que a crise de nenhum outro país. Até pelo contrário. Se você vai analisar a situação da China, ela está conseguindo lidar melhor com os problemas dela do que muitos outros países por aí, né? Então é isso que eu quero destacar aqui nesse vídeo. Na última década, a China foi responsável por 40% do crescimento global. Os Estados Unidos por 22% e a Europa por 9%. Eu faço aqui essa apresentação de dados porque talvez esteja aí a explicação de tanta cobrança em cima da China. A China cresceu acima de 10% durante anos. A China foi responsável na última década por 40% do crescimento global. E neste momento, todos esperam, ou pelo menos muitos esperam, que a China volte a crescer 10%. Que a China volte a carregar o crescimento econômico global nas costas. E ela não está conseguindo. Então, assim, talvez essa mudança que vem ocorrendo neste momento em relação ao crescimento do PIB em diversos países, faz com que as pessoas tenham, que alguns analistas tenham, uma expectativa muito grande em relação à China. Só que um crescimento de 5% neste momento, no PIB, 5% anual, é muita coisa. Então, não é possível os 10%, mas é possível 5% para a China. E aí eu pergunto, quais os outros países que vão crescer 5% este ano de 2023? Ah, Fábio, mas a China não tem capacidade mais de conseguir tanto investimento externo. Ela chegou ali a um platô. Espera aí. No primeiro semestre deste ano, 24 mil novas empresas estrangeiras se instalaram na China. 24 mil. Ah, Fábio, mas deve ter muita empresa pequena. Bem, não vamos entrar aqui no mérito se é grande, se é pequena, se é média. Mas 24 mil empresas estrangeiras entraram na China e se instalaram lá no primeiro semestre deste ano. Se a gente tiver acesso a esse número em relação ao Brasil, por exemplo, quantas empresas estrangeiras será que se instalaram no Brasil no primeiro semestre deste ano? Em relação a outros países? Ah, Fábio, mas você fala tanto assim da China, mas a população jovem lá
de 16 a 24 anos, 21% dessa população está desempregada na China. Gente, a China é um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É óbvio que existem partes da China que ainda carecem de industrialização. Existem partes da China que ainda são pobres, embora o país tenha crescido e evoluído bastante nos últimos anos. Além do mais, uma população jovem com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho não é um desprestígio da China apenas. Inúmeros outros países têm a mesma dificuldade. Principalmente se o país tem uma população jovem em crescimento. O Brasil é um país que tem esse problema. Então, esses 21% de uma população jovem, por si só, é um problema preocupante, claro, mas por si só não significa um caos, uma quebra da economia chinesa. Até porque, se você olha os números do desemprego na China, de uma população adulta, sem se prender essa população muito jovem, esses números não fogem tanto, os percentuais, dos percentuais da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Então, o problema é sim uma população muito jovem, é um número que preocupa, obviamente, um número de 21% de desempregados nessa faixa de idade, preocupa sim, mas isso por si só não define o que é a economia chinesa neste momento. A China continua sendo o país do mundo que mais cresce. A China é um país que está crescendo não só na economia, mas crescendo na geopolítica. A China recentemente conseguiu, junto com seus parceiros do BRICS, expandir o grupo do BRICS de 5 países para 11 países. Ah, Fábio, mas entrou países como a Etiópia, Gente, a Etiópia hoje é uma das economias que mais cresce no continente africano. É o segundo país mais populoso do continente africano. Ah, Fábio, mas entrou a Argentina. Gente, a Argentina sempre foi a segunda força aqui da América do Sul. Atravessa uma crise aí que vem durando vários governos, entra governo, sai governo, e a Argentina continua a crise, sim, mas continua sendo a Argentina. A Argentina sempre foi o nosso principal parceiro comercial aqui no Brasil, né? Com o Brasil. O principal parceiro comercial sempre foi a Argentina. Então, assim, não menospreze a Argentina, não menospreze a Etiópia. Ah, Fábio, mas tem também países aí que não são democráticos. Ok, essa é uma crítica a ser feita, mas não é porque alguns países componentes do BRICS não são países democráticos que o BRICS não preste. O BRICS como grupo econômico, como um grupo aí que ganha espaço também na geopolítica com a entrada de novos países, vem fazer frente ao G7, vem fazer frente talvez num futuro breve aí ao G20. O BRICS é um grupo importante e a China é o líder desse grupo. Veja bem, a China continua se expandindo, a China continua crescendo, a China continua mostrando as suas garras como um país que quer uma liderança global. E faz uma polarização neste momento com os Estados Unidos, sim. Agora, nós estamos acostumados com esse lado ocidental da coisa. Nós estamos acostumados a consumir as notícias, as versões, as narrativas do próprio Ocidente. E nenhum problema nisso, viu, gente? Só estou falando que, como nós estamos acostumados nesse contexto, a gente tem um pouco de ranço,
A gente tem um pouco de resistência de tentar entender o que está acontecendo fora do nosso quintal. Então dizer que a China está quebrada, que a China vive um caos, não. A China vive uma crise econômica como todos os outros países do mundo vivem. Ainda assim, a China consegue obter crescimentos e números mais interessantes que os outros países. A China continua sendo uma força global, junto com os Estados Unidos, por exemplo, fazendo aí uma polarização. Os Estados Unidos hoje vivem um momento extremamente crítico e nós temos que nos atentar a essa realidade. E nós temos que fazer análises diante dessa realidade. Ah, mas é que no passado... Gente, o passado é o passado. O passado é o passado. Se os Estados Unidos durante décadas aí foi a principal potência do mundo, o mundo mudou e continua mudando, né? Então, por fim, para que esse vídeo não fique tão longo assim, eu só peço para você que é inscrito aqui do meu canal, do canal Minimalista Cripto, que enxergue o mundo como o mundo é neste momento. Não como o mundo você gostaria que o mundo fosse, ou como o mundo era 50 anos atrás, ou como o mundo pode ser daqui 50 anos, não. Se você é inscrito aqui do canal Minimalista Cripto, se você é investidor, se você gosta do setor de criptomoeda, se você gosta de economia, se você gosta de geopolítica, analise o mundo que se mostra para você neste momento. Pois é esse mundo no qual você investe. É esse mundo no qual as suas decisões te trarão consequências, positivas ou negativas. Viver do passado ou imaginar um futuro, deturpar a realidade, é consequentemente colocar em risco todos os seus investimentos, colocar em risco todas as suas decisões econômicas e financeiras. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de macroeconomia, que também gosta de geopolítica, que também gosta de discutir a respeito da China, dos Estados Unidos, dessa nova ordem econômica mundial. Se você não é inscrito aqui no canal, por gentileza se inscreva. Deixe um comentário abaixo do vídeo. O que você achou desse vídeo? O que você acha desse momento de crise econômica na China, nos Estados Unidos, de crise econômica mundial? Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve!